Espírito de Deus. Amém? Dá uma olhadinha para essa pessoa e diz para ela: você vai conhecer o mover do Espírito. Amém? Quem tem aceite, se aceite dando glória a Deus. Meus irmãos, dobre sua atenção para este segundo período do Nosso é Bom. Esses dias eu estava conversando com a minha esposa, né? E eu perguntei para ela me acompanhou durante muito tempo, em 95% das ministrações, e pude fazer durante muitos anos. Eu perguntei para ela, falei: Flor, o que você acha do seu marido pregando? E ela meio ignorou, fiz a pergunta novamente: o que você acha do seu marido pregando? Das pregações, você tem me acompanhado, né? Todo esse tempo. Ela tentou se esquivar, eu falei: não, pode falar, vai dar nada. Fala aí, o que você acha? Ela disse: olha, suas pregações são muito boas, mas nos primeiros 15 minutos você é muito chato. Porque você vai explicando as coisas, você é muito teórico. Mas depois dos 15 minutos, 20 minutos, o povo começa a chorar, se alegrar, começa a glorificar a Deus. Mas nos primeiros 15 minutos você é muito chato. Então fique tranquilo, eu estou nos primeiros 15 minutos, vai dar tudo certo. Se você tem papel e caneta, prepare. Mas se você não tem papel e caneta para escrever, abra o seu coração e deixe o Espírito Santo marcar a sua vida. A verdade e o clamor apostólico do apóstolo Paulo, ao escrever à igreja de Tessalonicenses, no capítulo 5, e o versículo de número 19, não extingais o Espírito, é um clamor para a igreja atual. É um clamor para as nossas vidas. É interessante porque a palavra extinguir, ela pode ser traduzida no nosso dicionário Aurélio em 4 traduções. A palavra extinguir pode significar apagar o fogo. Segundo, impedir que apareça. Terceiro, suprimir. E quarto, pronto a morrer. Então a palavra extinguir, ela tem 4 traduções: apagar o fogo, impedir que apareça, suprimir e pronto a morrer. Quando o assunto está relacionado à pessoa do Espírito Santo, nós podemos entender que o Espírito Santo não fica pronto a morrer. Na realidade, esta vertente se refere a nós. Porque o Espírito Santo é o Espírito de vida. E é interessante porque este é um clamor apostólico. Você sabe, e se você quiser apagar uma chama, um incêndio, é só você tirar o oxigênio do ambiente. Oxigênio é o que precisamos para viver. Então, aquela pessoa que apaga o Espírito Santo na sua vida, Paulo vai dizer a Timóteo: por este motivo te admoesto e reavives ou reacenda o dom em ti. A Bíblia no espanhol é bem melhor, porque ela vai trazer uma interpretação mais próxima do original, dizendo: por este motivo te admoesto e reacenda o fogo do dom e há em ti por imposição das minhas mãos. Então, na realidade, o dom é dado como um fogo, como uma fogueira acesa. E nós recebemos o dom como uma brasa acesa, como uma fogueira, e nós temos que administrar. A verdade, em Levítico capítulo 6, versículo 13, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Quem sabe esse versículo repete comigo? 1, 2, 3. O fogo arderá continuamente, não se apaga. A verdade e o fogo que Deus acendeu, nós devemos mantê-lo aceso. É interessante porque quando você vai ver Êxodo no seu capítulo 40,
A glória de Deus está sobre o monte. A glória vai sair do monte e vai entrar no tabernáculo. O pastor Eliel Sobrinho foi maestral quando disse e avivamento, derramamento do Espírito acontece quando tudo está preparado. Quando tudo esteve preparado no tabernáculo, a glória saiu do alto do monte, invadiu o tabernáculo e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. É interessante porque a glória, quando sai do templo, sai do tabernáculo, sai do alto do monte, entra no tabernáculo, o ato dela sair e passar e entrar, acende o altar. Querido amigo, Deus abençoe, uma boa viagem. Te amo de graça. É verdade, tem pessoas que a gente ama de graça e mora no nosso coração, não paga aluguel, não paga água e luz e não corre o risco de ser despejado. E a verdade é que quando a nuvem da glória estava sobre o monte, saiu e entrou. Este ato de sair do monte e entrar no tabernáculo acendeu o altar. A prova disso está em 2 Crônicas, capítulo 7, tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e a glória de Deus encheu o templo. O ato da glória de Deus passar para entrar no templo acendeu o altar. Então o fogo que Deus acendeu, nós como sacerdotes, segundo a ordem universal ou segundo a ordem sacerdotal de Melquisedeque, nós precisamos entender que o fogo que Deus acendeu, nós não podemos deixar se apagar. É a nossa responsabilidade. Nossa responsabilidade de tomarmos a postura de manutenção desta chama. Então, Paulo está clamando, dizendo que nós não podemos deixar este fogo que Deus se acendeu se apagar. A verdade é que oxigênio, se você tirar o oxigênio, a chama se apaga. Se você tirar o oxigênio de uma pessoa, ela morre. Então, nós podemos ver uma questão de vida, é nós deixarmos totalmente a nossa vida voltada a uma comunhão, a trazer oxigênio. A verdade é que a palavra extinguir, ela também está na questão de interpretação de impedir que apareça. Você talvez já deve ter tido a infeliz experiência de tal como eu, de ir esperançoso em um culto, de querer ouvir a voz de Deus, de querer sentir presença de Deus, de querer ser envolvido por algo sobrenatural de Deus. Sabe aquele culto que você quer que o sobrenatural sobrepõe o natural, e você quer ouvir os passos de Deus na casa, e você quer sentir e quer ser tirado do natural. Sabe aquele culto onde você vem com desejo e a sua carne se submeta à vontade de Deus? Entenda algo, se quiser anotar, pode anotar. A unção de Deus é leve. Apesar de ser leve, a unção de Deus quebra o jugo. É a unção despedaça o jugo. Então a unção é leve, mas a glória de Deus tem peso, é pesada. Porque a palavra glória, kavod, ela no seu próprio original já significa peso. Então, quando você vem no culto e recebe a unção de Deus, você recebe algo leve e quebra jugo. Mas quando você vem no culto e você é impactado pela glória de Deus, porque quem é tocado pela unção sai alegre, porque a unção, o óleo de alegria é derramado. Mas quem é impactado pela glória, ele sente o peso, porque a glória não vem para trazer leveza, ela vem para subjugar, ela vem para trazer peso, ela vem para trazer submissão. Por isso, em nossos cultos, algumas pessoas entram e saem, e quando saem para fora do ambiente da adoração, elas podem pegar o seu cigarro, podem ir para qualquer lugar, casa de jogatina, de prostituição, e por muitas vezes eles são tocados pela unção e não pela glória. Quem é tocado pela glória, se você ver biblicamente, quando a glória de Deus entrou no tabernáculo, ele estava dentro, não podia sair, ele estava fora, não podia entrar.
e todos os sacerdotes foram jogados ao chão, ou se jogaram ao chão pelo peso da glória. Isso vai acontecer também no tabernáculo, no templo, onde a glória de Deus entra e ela tem peso. Ela vem para subjugar o homem, vem para subjugar a carne. É nesse culto que a vontade de pecar sai. É nesse culto onde a pessoa diz: Senhor, é tão bom estar na tua presença. Eu não quero sair daqui porque a glória passou. A unção de Deus é leve, quebra jugo, mas a glória de Deus tem peso e traz submissão. Então, quando nós, em nossos cultos, tomamos a postura de impedir que ele apareça, porque a palavra extinguir é impedir que apareça, é um problema muito sério. Porque quem entra triste sai em depressão. Entra cansado, sai exausto. Porque impedir que o Espírito atue na igreja é um problema muito sério. Não sei se você já teve a infeliz ideia de, quando sai de um culto, quem é meu amigo nos bastidores da vida, sabe que quando eu digo assim: rapaz, eu fui num culto, mas eu preferia ter ido na igreja católica comer hóstia. Porque o céu é de bronze, o sol é de ferro e a chuva que desce é de areia. Isso se resulta quando nós impedimos que o Espírito Santo apareça. A questão de suprimir, a terceira interpretação da palavra extinguir, suprimir, é simples. Se você quer apagar uma chama, um fogo, seja a terra em cima. Porque à medida que vai suprimindo e vai impedindo, o fogo se apaga. E a expressão pronto a morrer, como já disse, não é sobre as nossas vidas. É sobre a nossa existência. Entenda algo. Quando Deus diz para o homem: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, você vai morrer. A mulher e o homem comem. Eles olham para Deus e dizem: eu não morri. Aí Deus vai olhar para ele e diz: espera só um pouco. Entenda algo, o jovem profeta, Deus diz para ele: não volte pelo mesmo caminho, não coma, não beba. O profeta velho veio até ele e disse: não, um anjo me apareceu. Um anjo me apareceu, vamos lá para minha casa, vamos comer e beber. O jovem profeta, acreditando em um anjo apareceu, quando ele tinha uma ordem dada direto por Deus, ele vai sentar, vai comer, ele vai beber. O profeta velho, e nunca mais profetizou, devido à desobediência do profeta novo, ele vai profetizar e profetiza: você não ouviu minha palavra? Eu disse para você não comer, não beber. O jovem sai triste, um leão vem e ataca. E é interessante que o leão ataca o jovem, mas não despedaça o corpo e nem ataca a sua cavalgadura, o seu jumento. O leão e o jumento ficam velando o corpo do profeta. E o que eu quero dizer com isso é que o leão tirou apenas o espírito de vida e o corpo ficou intacto. E essa é a ação do diabo. O diabo mata sem tirar a existência. Antes de morrer por fora, você morre por dentro. Porque vida espiritual se refere quando você tem a vida de Deus dentro de você. Diga para quem está do seu lado: não viva de aparência. Porque quem quer extinguir o Espírito Santo, ele vai viver de aparência. Entenda algo: rios de águas profundas não fazem barulho. Rios com pouca água, rios rasos, eles fazem muito barulho, porque a água vai batendo nas rochas e vão criando um barulho. Rios com águas perenes e caudalosas correm serenamente. O que faz barulho numa árvore não é o fruto, é as folhas. E quando o assunto é folhas ou fruto, Jesus não opta pelas folhas, Jesus vai optar pelo fruto. Porque a folha se refere à aparência, fruto se refere à essência.
Então você não pode viver de barulho, porque avivamento não é barulho. Porque quando você entende que avivamento não é, como diz doutor Billy Graham, avivamento não é subir ao Calvário com tambores, pandeiros. Avivamento é você subir ao Calvário ou descer do Calvário com lágrimas e prantos. O verdadeiro culto começa quando a pregação termina, de porta para fora. Então, avivamento, e esse tema é maravilhoso, eu parabenizo toda a equipe, o pastor, por este tema, porque ele é atual. Irmão, o que diferencia a igreja de qualquer outro ambiente? Entenda, na igreja tem música boa, mas no baile também tem música boa. Tem músicos profissionais na igreja e também fora também tem. Algumas igrejas têm luzes, lá fora também tem. Na igreja tem cantor, na igreja e fora tem pessoas afinadas que cantam maravilhosamente bem. Mas o que difere a igreja dos outros lugares? É simples, a presença do Espírito Santo. E entenda algo, o que difere a igreja de outros ambientes é a presença do Espírito Santo. E eu já vou começar dizendo, alguém me perguntou na Suíça, dizendo, pastor, o que é avivamento? E eu disse para essa pessoa, avivamento é encontro. Se quiser anotar, anote. O que é avivamento? Avivamento é encontro. E a pessoa me disse, por que avivamento é encontro? Eu disse, simples, avivamento é encontro, porque você vem para adorar a Deus e Deus vem para ser adorado. Avivamento é encontro é porque quando você e Deus estão no mesmo ambiente, só pelo prazer da companhia de um do outro, isso é avivamento. A verdade é que alguém acha que nós precisamos de eventos maiores para vivermos avivamento. Irmão, nós não precisamos de eventos maiores. Nós precisamos de relacionamentos mais profundos com Deus. E se uma pessoa tem um relacionamento profundo com Deus, essa pessoa vai viver avivamento. Pastor, mas como é que eu posso ter relacionamento mais profundo com Deus? É simples. O evangelista Lucas, ao retratar a parábola do homem que vai construir a sua casa sobre a rocha, entenda algo, o homem que vai construir sua casa sobre a rocha, pela narrativa de Lucas, ele vai dizer, e um homem sábio edificou sua casa sobre a rocha, e cavou bem fundo, aonde? Na rocha. Irmão, vida espiritual de qualidade é cara. Eu vou dizer de novo, vida espiritual de qualidade é cara. É livro do pastor Eliel Sobrinho, é livro do pastor Isaac, é horas de oração, é investimento em Hebron, é investimento em seminário, é investimento em escola teológica, porque vida espiritual de qualidade é cara. E outra coisa, comunhão com Deus vai requerer sacrifício. Porque sem sacrifício não se alcança benefício. Vou dizer de novo, sem sacrifício não se alcança benefício. O homem quer construir uma casa e não seja abalada pela chuva e desce, pelo vento e vem e pelas águas que correm por baixo. Vou dizer de novo. O homem que edificou sua casa sobre a areia, veio a chuva de cima, veio o vento na horizontal, veio a chuva por baixo e grande foi a ruína daquela casa. O sábio vai edificar sua casa sobre a rocha e ele vai cavar bem fundo na rocha. E esse é o segredo de quem é ter vida espiritual de qualidade. Porque quanto mais você vai cavando na rocha, quanto mais você desce, mais alto você vai subir. Vou dizer de novo. Essa palavra está na hora de você começar a cavar na rocha. Hoje que sua mão direita, bate a sua mão na mão de alguém, diga para o seu pastor, bata na rocha. Vai cavando na rocha. E quanto mais você descer, mais alto você subir.
Porque quando nós olhamos avivamento no Brasil, nós tendemos a olhar avivamento no Brasil e dizer, nós estamos em avivamento. Mas a verdade, o avivamento no Brasil, ele é largo como um oceano. Mas é raso igual piscina infantil. É um avivamento sem profundidade. É um avivamento sem paixão. É um avivamento sem renúncia. Dr. Billy Graham apresentou 3 erros do evangelho moderno. 3 erros, se quiser anotar, é muito bom. Primeiro erro do evangelho moderno. Eles pregam um evangelho sem Cristo. Eles pregam a rosa vermelha, sal grosso, derrube o seu Golias, troque o seu anjo. A campanha do troque o seu anjo é baseada em Daniel. Se o anjo Gabriel demorando para chegar, aí nós trocamos o seu anjo e Miguel vem para dar jeito. A campanha do sabonete ungido. E tem até uma igreja que está fazendo uma campanha de virada de ano, dizendo, não venha pular 7 ondas, venham dar os seus 7 mergulhos de Naamã. É um evangelho sem Cristo. Segundo erro do evangelho moderno, eles pegam um evangelho sem cruz. O evangelho sem renúncia, sem transformação. Daqui a pouco você vai ver a diferença entre mudança e transformação. A espada já está afiada. Eles pregam um evangelho sem renúncia. Entenda, o lugar de onde você está até o centro da vontade de Deus. Pastor, como eu faço para chegar ao centro da vontade de Deus? Uma renúncia. Porque Jesus vai olhar para os seus discípulos e vai dizer, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O lugar de onde você está até o centro da vontade de Deus é uma atitude, uma renúncia. Porque são as renúncias que vão te fazer produtivo no reino de Deus. Um evangelho sem cruz é um evangelho sem renúncia. E nós não temos uma cruz de veludo. Amém? Porque, tal como o diabo foge da cruz, muitos cristãos mimados fogem de qualquer tipo de renúncia. Porque não querem comprometimento. Eu aprendi, e até um dos meus primeiros livros, eu acho que foi o 7º e 8º livro, eu escrevi, escolhido não tem opção de escolha. Eu tive que aprender que as minhas renúncias, elas liberam sobre a minha vida o sobrenatural. Quando nós entendemos que a renúncia é a linguagem do reino de Deus para atender à vontade de Deus, porque muita gente quer orar o Pai Nosso de maneira invertida. Senhor, seja feita a minha vontade aqui na terra e também no céu. Para cada um que diz, Senhor, seja feita a tua vontade, existem outros 9 que diz, Senhor, seja feita a minha vontade como eu quero. O terceiro erro do evangelho moderno, indicado por Billy Graham, é o mais terrível. Eles falam de Deus sem o conhecer. E eu dou glória a Deus por você que veio aqui nesta manhã, porque você está aqui para conhecer um pouco mais de Deus. Você está aqui para cavar na rocha, ó glória, para ter um relacionamento mais profundo com Deus. E dentro dessa proposta, Gênesis 1:2 no telão, Gênesis 1:1, vamos. Você vai ver Bereshit bara Elohim. Você vai ver, no princípio, criou Deus os céus e a terra. É interessante, e a W. Tozer vai dizer sobre este versículo, ele vai dizer, se você crer em Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra, o restante da Bíblia não vai ser problema algum. Porque quando nós falamos sobre o Espírito Santo,
nós precisamos entender que desde o princípio o Espírito está atuando sobre o mundo, sobre o planeta, sobre a humanidade. A verdade é que quando Billy Graham esteve hospedado na casa do Dr. Albart, eminente teólogo suíço, Billy Graham perguntou a Albart: qual será a próxima tendência teológica no mundo? Albart respondeu sem pestanejar. Ele disse: a próxima tendência teológica é o Espírito Santo. A verdade é que quando nós olhamos a ação do Espírito Santo, nós precisamos entender que o Espírito Santo, ele foi dado à igreja e nós precisamos honrá-lo. Alguns teólogos estão, e até tem um livro, Espírito Santo, o Deus desconhecido. Porque por muitas das vezes nós fazemos até uma confusão em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Nós não entendemos que a ação do Espírito Santo presente e esse desconhecimento da igreja, da pessoa do Espírito Santo, se tornou até uma linha teológica. O Espírito Santo, o Deus desconhecido, é desconhecido para eles, porque para nós é um Deus presente. É um Deus amigo, não é uma força ativa, é uma pessoa, a pessoa do Espírito Santo que vem nos ensinar. Entenda algo, a ação do Espírito Santo, nós podemos ver desde os princípios. Gênesis 1:1, não há nenhum tipo de narrativa em qualquer religião no mundo e retrate essas palavras poderosas comparadas a estas. No princípio criou Deus os céus e a terra. Nós podemos ver, se subdividirmos este versículo, nós podemos ver 3 elementos essenciais para toda a criação. Se você ver, e se quiser anotar, no princípio, revela tempo. Criou Deus os céus, revela espaço, e a terra, matéria. Então você pode ver que Gênesis 1:1 revela tempo, espaço e matéria. É interessante porque no princípio revela algo maravilhoso. E eu quero te apresentar a Trindade em Gênesis 1:1 e 1:2. No princípio é Bereshit. A preposição be significa no, através de, para. Então, é uma preposição, no, pelo, para, através de. Enquanto reshit significa cabeça, e no hebraico é rosh, princípio, primeiro, primogênito, primazia. Então, a primeira expressão da Bíblia, no princípio, no cabeça, no primeiro, no primogênito, na primazia, através do cabeça. Então, revela o Deus Filho. Criou o Deus Elohim. Elohim, o Deus Pai. Até aqui tudo bem? Os céus e a terra, verso 2 no telão. E você vai ver. E a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus, o Ruach Elohim. E nós estamos falando do Espírito Santo. Então aí, já no princípio das Escrituras, você vai ver a Trindade apresentada. Você vai ver o Deus Filho, você vai ver o Deus Pai e vai ver o Deus Espírito Santo. Quando nós entendemos, volta no verso 1, tempo, espaço e matéria é o que revela toda a criação foi estabelecida em tempo, espaço e matéria. Henry Morris vai dizer que quando vemos o triuniverso, tempo, espaço e matéria, isso reflete a natureza divina. Reflete a natureza divina, tempo, espaço e matéria.
Tudo foi criado por Deus dentro do tempo, espaço e matéria. E é interessante porque quando nós olhamos, nós vemos que o Espírito de Deus, no verso 2, ele vai se mover. E a proposta para esse começo de tarde é sobre o mover do Espírito. É muito importante nós compreendermos a pessoa do Espírito Santo, seus símbolos, para termos uma visão de como podemos ter uma comunhão com o Espírito Santo. É o Espírito Santo que desempenha um papel crucial para a nossa vida cristã. Ele nos ajuda em nossas fraquezas. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É Ele que nos ajuda a orar. Só para você entender, quando você vem ao santuário, o Espírito Santo é como um tradutor. Você vem ao santuário e diz: eu vou desistir. O Espírito Santo pega essas palavras e leva ao trono de Deus e diz: Pai. A oração dele é: eu vou desistir. Mas o que ele quer não é desistir. Ele é renovo. Porque se eu der renovo para ele, ele não vai parar. Ele vai continuar. Quando você diz: Deus, eu não aguento mais essa situação na família, no emprego, na casa, a minha saúde, eu não aguento mais. O Espírito Santo pega essa palavra, leva diante do trono e diz: Deus Pai, ele está falando e não aguenta mais. Mas se o Senhor der força, ele vai continuar e vai vencer. Quando você diz: eu não quero mais sentir presença de Deus, o Espírito Santo leva essa oração e diz: Pai, ele está falando que não quer mais a sua presença, mas ele é apaixonado pela sua presença. Se o Senhor renovar ele vai continuar te servindo. Vamos criar uma polêmica. Porque tem gente que diz: ai, o diabo sabe o meu ponto fraco. E sempre é no mesmo erro. Eu tenho uma mensagem antiga: amarra o teu boi. Amarra o teu boi. É na lei dos escravos, em Êxodo 21, quando Deus diz assim: ó, se alguém tem um boi, esse boi é dado a escornear, chifrar, alguém de maneira que morra, e o seu dono, não sabendo, será apedrejado o boi, mas o dono viverá. Aqui é outro versículo. Porém, se o dono sabia que o seu boi era dado a escornear, chifrar alguém de maneira que morra e não o prendeu, morrerá o boi e o dono apedrejado. Dá uma olhadinha pro irmão, diz para ele aí: amarra o teu boi. Porque o boi é símbolo da carne. E tem gente que é boi bandido, irmão. Sabe aqueles boi bandido de rodeio? E você tem que segurar firme. E entrou no meio da igreja uma ideologia. Esses dias estava pregando no Nordeste e o pastor deu oportunidade para o presbítero. Ele disse: irmão, estou feliz, meu filho fez 17 anos, eu já aviso para as irmãs e para os irmãos: amarra tuas cabritas e meu bode está solto. Aí eu sou muito crente, peguei o microfone e falei: irmão, no reino de Deus, Salmo 119, a Bíblia diz que o sacrifício, o animal, tinha que ser amarrado na ponta do altar. Eu falei: aí não é para soltar não, irmão. Aqui é para amarrar no altar. Porque no altar não é para sufocar, é para matar. Ai, amarra o teu boi. Problema é igual aquela história dos 3 irmãos que foram orar no monte. Aí os irmãos: vamos orar no monte, vamos. Mas antes de orar, vamos fazer e confessar uma coisa que pode nos impedir de subir ao monte. Vamos orar, vamos pedir graça para Deus. Aí o irmão falou: irmão, essa oração, eu tenho um probleminha muito sério. Não posso ver um rabo de saia. Não posso ver uma irmã. Eu já quero lá em cima, eu já quero ter.
Amém. E o outro, dizendo, irmão, ora por mim. Não posso ver uma carteira, não posso ver dinheiro dando sopa. Eu já quero pegar, ore por mim. E o terceiro só assim. Porque você está rindo, porque meu problema é a língua. Eu não posso saber de uma coisa dessa, eu quero sair contando para todo mundo. Amarra teu bom, irmão. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque tem gente que ela diz, o diabo sabe o meu ponto fraco. Pastor, aí pela 28ª vez. Entenda algo. Os homens de Deus na Bíblia não caíram onde eles eram fracos. Eles caíram onde eles eram fortes. Vocês estão aqui ainda? Vai doer, mas continue me amando? Adão, um homem tão inocente, ele não caiu onde ele era fraco, ele caiu onde ele era forte. Porque na sua inocência faltou temor de Deus. E o seu pecado perdura até hoje na humanidade. Sansão, um homem tão forte, ele não caiu onde ele era fraco, ele caiu onde era forte, ele era forte. Porque na sua força faltou o temor de Deus. Tanto é que rasparam seus cabelos e ele perdeu a sua comunhão com Deus. E não foi um estágio somente de cortar o cabelo, foi um estágio degradante, porque veio. Gradativo é quando cresce. Porque Sansão vai andar no meio das vinhas de Tímina e ele não podia comer nada derivado da uva. Ele está fletando com proibido. Ele fleta com proibido. É proibido, mas eu quero estar perto. É proibido, mas eu quero ver. Ele vai matar um leão sem que seus pais saibam e vai pegar o corpo do leão morto e vai esconder. Esse é o problema. O problema é que quando você faz alguma coisa e precisa esconder. É aquilo que você esconde, revela o que você vai perder. Vou dizer de novo, aquilo que você esconde, revela o que você vai perder. Você vai perder a graça. Sansão vai se deitar com prostitutas, ele vai quebrar o seu nazireado. E quando é cortado, o espírito sai. Ele não caiu onde ele era fraco, ele caiu onde era forte. Salomão, na sua sabedoria, ele não caiu onde ele era fraco. Ele caiu onde ele era forte. Porque faltou o temor de Deus. E o temor de Deus é o que nos livra de pecar. Quando falta o temor, o homem mais sábio se torna louco. O homem mais forte se torna fraco. O homem mais inocente se torna promíscuo. Porque falta o temor de Deus. Você não tem pontos fracos. Você tem o Espírito Santo que fortalece os pontos fracos para ser pontos fortes. Eu vou fazer uma pergunta: quantos precisam da presença e da pessoa do Espírito Santo? Você não está dizendo que não, eu estou vai dizer que nós somos corroborados pelo Espírito no nosso homem interior. Vou dizer de novo, nós somos corroborados poder, vou dizer de novo, nós somos corroborados o poder pelo Espírito Santo no nosso homem interior. Vou dizer de novo, porque nós somos o templo, a casa, e o Espírito Santo habita, amém? Paulo vai dizer que nós somos templos do Espírito Santo. A palavra corroborada, ela tem conotação de quando um prédio, um imóvel, ele precisa ser fortalecido nas suas colunas para não desabar. Então é fortalecido as colunas, é dos pontos fracos e é fortalecido, revestido a coluna. Isso é corroborar. É você dar estrutura para o prédio não cair. É você dar estrutura para o prédio se manter firme. E tem alguém me ouvindo porque eu estou sentindo graça de Deus?
Então ele vai dizer, o Espírito vai nos corroborar com poder que você precisa hoje para se manter para sua atenção, é da ajuda do Espírito Santo. Levante a mão, ele te ajuda nas suas fraquezas, é ele que te fortalece, é ele que vai te corroborando. Você não tem ponto fraco, você não tem. Conhecer a pessoa do Espírito Santo é importante. Você pode questionar, pastor, como o Espírito se move? O que leva o Espírito de Deus a se mover sobre uma terra caótica, sem forma, vazia, trevas e abismos? Você pode se perguntar quais são os benefícios e o mover do Espírito de Deus traz. Ou, dentro da temática já apresentada, quais são os benefícios ou os segredos deste mover do Espírito Santo? Deixa eu só te falar uma coisa bem interessante. Olha o verso 2. Eu paro e você completa. A terra era sem forma e segura. É interessante porque a terra era sem forma e vazia. Torru aborru. Ela estava o quê? Vazia. Ela estava o quê? Vazia. Ela estava vazia, mas olha só, eu paro e você completa. E o Espírito de Deus se movia. Olhe para mim, a terra ficou vazia até o Espírito se mover sobre ela. Vou dizer de novo. A terra ficou vazia até o Espírito começou a se mover. Porque a partir do momento que o Espírito chegou, ela deixou de ser vazia. E esse é um segredo para a nossa vida espiritual. Você pode ter vindo vazio, mas você fica vazio até o Espírito se mover. E quando o Espírito se move, o vazio fica cheio, o desanimado fica animado, o triste fica alegre, o doente se levanta. Quando o Espírito se move, alguém deixa de ser vazio. Levante a sua mão de orientação, põe a mão sobre ele, alguém, e diga para ele, você não vai sair da tua visão. O Espírito vai se mover agora. Quando o Espírito se move, porque quando o Espírito se move, alguém é preenchido no seio do Espírito Santo. E essa é a promessa de Jesus. Ficar em Jerusalém até tudo alto sejais revestidos de poder. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós. Então, quando o Espírito alguém é revestido de poder. Deus, para alguém que veio recebendo nesta tarde e já está entendendo, eu vou receber o Espírito se manifestar. Quando o Espírito se mover, eu vou ficar como estou, eu vou ser cheio, eu vou ser cheio. Eu vou ser cheio, eu quero ser cheio, mas também. Mas eu não quero apenas ser cheio. Salmo 23, verso 5, a Bíblia vai dizer, prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com alho, e o meu cálice transborda. O meu cálice, a palavra transbordar aqui é revaiar no hebraico. Revaiar se refere à mudança de estação. Então aquilo que estava vazio se torna cheio, revaiar. Aquilo que estava no inverno e passa para o verão, revaiar. O que estava no outono e foi para a primavera, revaiar. Mudança de estação. Então, se você for cheio do Espírito Santo neste começo de tarde, o que é? Revaiar. Mudança de estação. Você cheio. Vai chegar no verão.
E recebe essa palavra. Gente, 45 minutos, vamos lá. Quando nós olhamos o mover do Espírito sobre as águas, Gênesis 1:2 no telão, nós podemos ver, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Essa palavra mover, alguém tem um laser? Meu reino por um laser. Tá. Já passou essa época, né? Agora é slide tudo, né? Se movia, ela tem algumas traduções. E eu quero trazer hoje, neste bom, 4 traduções da palavra se movia ou movia-se. Sendo que uma está no hebraico, outra está em siriaco, ugarite, e outra interpretação vem da Vulgata Latina. Dessas 4 traduções, tudo remete a um resultado. Amém? Então é sobre isso que eu quero trazer para vocês, sobre a unção, o mover do Espírito de Deus sobre as águas e o que ele representa para nós. A primeira tradução da palavra se mover é merefat. Merefat, com um H no final. Repita após mim, merefat. Merefat descreve uma águia pousando no ninho. Essa é a interpretação de merefat, uma águia pousando no ninho. Eu vou precisar de assessoria no telão. Deuteronômio, capítulo 32, verso 11. Deuteronômio 32, verso 11. Olha o que a Bíblia vai dizer. Porque merefat descreve o movimento vibratório e pode ser comparado à ação de uma águia, e vem pousando no ninho, e os filhotes estremecem. Os filhotes, não o ninho. Os filhotes estremecem, e sem balançar o ninho. Então, movendo-se pode ser traduzido como merefat, indica um movimento vibratório, ou estremecimento dos ossos dos filhotes, a águia pousar no ninho. Uma águia desperta o seu ninho e se move sobre os seus filhos, e estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. E é interessante, Jeremias, capítulo 23, verso 9, você vai ver o profeta Jeremias falando sobre essa questão, quando ele está passando por perseguições. Ele vai dizer no capítulo 23 e verso 9, ele vai dizer assim: o meu coração, quanto aos profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim, e todos os meus ossos merefete. Sou como um homem embriagado, como um homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa das palavras da sua santidade. Êxodo capítulo 19, versículo de número 4, vai dizer, o próprio Deus vai dizer: eu, o Senhor, vos tirei do Egito, e vos levei sobre as asas de uma águia, e vos trouxe a mim. É interessante, porque o Salmo 103, verso 5, olha o que a Bíblia vai dizer. É ele e enche a tua boca de bem. Salmo 103, verso 5. Enche a tua boca de bem, de sorte que a sua mocidade se renova como a águia. Olha para mim, o termo merefat, ele pode ser amplamente reconhecido na teologia contemporânea, no nosso tempo, como uma experiência, como um conceito de experiência sobrenatural da ação do Espírito de Deus. O que acontecia
em Gênesis 1:2, ainda acontece em nosso meio como a ação do Espírito Santo. É a ação do Espírito se mover, e quando o Espírito se move, ele estremece os ossos, ele mexe por dentro. Este mover do Espírito de Deus, ele, como o estremecer dos ossos, ele é comparado como uma onda elétrica e vai atravessando o seu corpo ao ponto de desconjuntar os seus ossos. Homens e mulheres de Deus tiveram essa sensação, como ondas elétricas passando pelo seu corpo. Se você notar na história, você vai ver algo maravilhoso. Você vai ver no livro Heróis da Fé, Orlando Boyer, se você comprou está ali atrás. Então, você vai ver na página 115 o Orlando Boyer falando sobre Charles Finney, narrando acerca do seu batismo com Espírito Santo. Ele vai dizer aí na sua página 115, se for o livro de 2011, ele vai dizer assim: ao virar-me para me sentar, recebi o poderoso batismo com o Espírito Santo, sem o esperar, sem mesmo saber que havia tal para mim. O Espírito Santo desceu de tal maneira e me parecia encher o corpo e a alma. Senti-o como uma onda elétrica e me atravessava repetidamente. De fato, parecia-me ondas de amor liquefeitos, porque não sei descrever de outra maneira. Parecia o fôlego de Deus em mim. E as ondas continuaram passando sobre mim, uma após outra, até eu clamar: morrerei se estas ondas continuarem passando sobre mim. Senhor, não suporto mais. Contudo, não me receava a morte quando acordei de manhã. O sol penetrava o meu quarto, faltavam-me palavras para exprimir os sentimentos ao ver a luz do sol. No mesmo instante, veio novamente sobre mim como no dia anterior, e senti ondas elétricas passando pelo meu corpo. Ajoelhei do lado da minha cama e comecei a chorar, me derramando perante Deus. Você quer ver no livro, e o nosso querido pastor Eliel Sobrinho disse, Avivamento, o fogo que não se apaga, do reverendo Hernandes Dias Lopes, você vai ver ele narrando o batismo com o Espírito Santo de Dwight Lyman Moody, D.L. Moody. Ele que não tinha nenhum cargo eclesiástico, ele não foi operador, não foi diácono, não foi presbítero, evangelista, não foi pastor, não foi bispo, não foi papa, reverendo, ele não teve nenhum título, ao ponto da sua biografia apresentar ele como irmão Moody. Porque ele não tinha nenhum tipo de cargo. E a verdade é que Moody falava o inglês male-male com vários erros. E ele foi batizado quando estava andando pela rua Wall Street, em Nova York. Ele recebeu um revestimento de poder. E ele gritou: meu Deus, eu não aguento mais. Ondas elétricas pareciam invadir o meu corpo. E a partir daquele dia, Dwight Lyman Moody não era mais um anão, não era mais um pigmeu. Ele se tornou um gigante na pregação, um homem que ganhou 1 milhão de almas no reino de Deus. O teólogo vai dizer que a experiência do estremecimento dos ossos são válidas porque é uma ação do Espírito Santo. John Lake, o missionário, e todo mundo, a sua biografia revela, ele recebe a nomenclatura John Lake, o homem que orava. Ele operou muitos milagres na África e ele disse em uma das suas experiências: durante as minhas orações, senti uma corrente elétrica divina atravessando meu corpo, era tão intensa e parecia que os meus ossos estavam sendo sacudidos. Smith Wigglesworth, o homem, o profeta no cemitério, e ressuscitou mais de 20 pessoas. Ele morava na frente do cemitério, e quando tinha lá o sepultamento, tinha lá o velório, ele perguntava: Deus, eu posso ir?
Aí eu falava, não. E quando eu falava assim, você pode olhar, chegava com a sua Bíblia na mão, eu no versículo dizia, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus tem poder, Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza. Quem não corria aceitava Jesus. Quem declarava também Jesus a sua vida. E ele dizia, quando eu senti como ondas de poder divino passando pelo meu corpo, enquanto pregava, ministrava cura, enquanto eu orava, ministrava, senti correntes elétricas passando pelo meu corpo. Em Gibeia e tem mais de 300 ressurreições de mortos na África. Ela ainda é viva. Ela e tem uma experiência na igreja de Toronto, aonde ela foi arrebatada, viu Jesus, ela vinha de um momento muito delicado, porque ele estava na Índia evangelizando, a obra não crescia, não desenvolveu, ela não conseguia nenhum progresso, e ela arrebatada, ela viu Jesus, você estava olhando para ela e disse, você era África, não Senhor, eu estou pregando na Índia, mas eu quero a África para mim. Eide, eu vou te dar a África, sim, Senhor, eu quero a África. E ela narra dizendo que os olhos de Jesus começou a ficar vermelho, ao ponto de ela começar a sentir o seu corpo, e foi na visão, começar a ser queimada, e ela começou a dizer, Senhor, desse jeito eu vou morrer. Jesus deu um sorriso e disse, essa é a questão, você vai morrer, porque você vai morrer sobrenatural. Agora o testemunho, e um pastor disse, eu tenho uma outra na África, você é livre? Ela disse, eu vejo 300 mortos ressuscitados, mais de 1.000 igrejas plantadas na África, e ela contava de um da sua experiência em momentos de profunda oração e adoração. Eu sinto ondas elétricas atravessaram o corpo, de maneira que no corpo estremece, e eu sinto os meus ossos vibrando com a presença do Espírito Santo. John Arnold vai dizer, muitas vezes eu senti o que eu só posso dizer, como uma corrente elétrica divina estremecendo os meus ossos. E vai dizer, eu sinto a presença do Espírito Santo. Meus ossos conhecem e a presença do Espírito Santo vem, e quando ela vem, não houve mudança na vida dessa pessoa, houve uma transformação dessa pessoa. Coloca ela a respeito e diga para ela, hoje o Espírito vai ser. Diga para ela, ele não vai te mudar, ele vai te transformar. O Espírito Santo. Não é natural, em 1 Samuel, capítulo 10, verso 6. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 10, verso 6. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizará como eles. Eu paro e você completa. E ti, em outro homem. E o problema. Saul foi mudado, mas não foi transformado. Você vai levar isso para a sua vida.
a diferença de mudança e transformação? Alguém tem... Na minha época chamava de liinha. Aquele elásticozinho assim, elástico. Liinha, aquele elástico. Olhe para mim, você vai mentalizar. Você achou? Eu tenho que andar com esses negócios. Você vai ser meu assessor. Eu vi uma mudança? Problema, mudança temporária. Porque a mudança se refere a ilo e foi mudado, pode voltar a ser o que era. Porque uma mudança não teve um processo, teve só uma decisão. Outros decidiram uma mudança e voltaram atrás. Os que estavam em nosso meio e hoje frequentam centros espíritas, hoje se autoproclamam ateus, eles não foram transformados, eles foram apenas mudados. E você vai ver na trajetória de Saul essa problemática. É porque hoje não dá para falar, entendeu? Tem que ir para frente. Mas olhe para mim, o Espírito Santo ele não quer te mudar. Ele quer te transformar. Vamos lá. O que é mudado pode voltar a ser o que era. Mas o que é transformado não pode. Olha para mim. O barro, com o passar do tempo. Sabe como é feita as gemas preciosas? Isso está no livro e você comprou das pedras preciosas. Se não comprou, agora eu vou dar spoiler. Entendeu? Porque a palavra da vez é spoiler. Entendeu? Eu vou te dar um spoiler e você vai comprar esse livro agora. Porque com o passar do tempo, como é feito as gemas, como elas são criadas? Através de um processo e não por uma decisão. Vou dizer de novo. Não é uma idealização, não é uma ideia, não é uma decisão, é um processo. Diga para essa pessoa do seu lado, o processo é diferente de uma decisão. Porque na ideia você pode voltar atrás, não deu certo, mas no processo, não. O processo vem para mudar, transformar. Olha só, o barro, com o passar do tempo, pode se transformar em rubi, topázio ou esmeralda. Depois de ser transformado, a esmeralda, o topázio e o rubi não pode voltar a ser barro. Por quê? Transformado. Você quer ver? Porque quando você vê o silício, ao passar de anos, ele vai se transformar em jaspe ou opala. E são duas pedras e têm duas cores. E depois desse processo do silício se transformar em opala ou jaspe, ele não pode voltar a ser silício, porque ele foi... Toda massa, carvão que foi soterrado, com milhares de toneladas de areia, pedra, no decorrer de milênios, porque uma brasa acesa, quando soterrada, com pressão, porque o fogo dela não vai se apagar, ela vai se solidificar de dentro para fora. Vou dizer de novo, um carvão, uma brasa acesa, quando soterrada pela pressão, ela vai se solidificar de dentro para fora. É assim que nasce um diamante. Alguém pode dizer, cadê aquele irmão foi o Paulo, labareda, professora, e profetizava, estava no mundo, revelava. Aí a pessoa olha o profeta, profetiza de Deus, dizendo, está apagado, está nada, está sob pressão. Apagou não, ele está no processo. Qual é o processo? Uma chama o outro. Depois o diamante se solidificar, todo diamante, escreve isso aí. Não, escreve não, está no livro, vamos para lá.
tem dor de carbono. É impossível. Tem um pezinho lá. Esses dias, alguém me olhou, um amigo muito querido, Ricardo Sabino, muito inteligente, camarada, eu amo conversar com ele. Eu fui pregar no Brás da Vila Jamil. Eu não sabia, lá, tá gravando, lá tem a oposição, né, a sede lá, tal, do negócio aí, anti-lei e tal, você sabe o que eu estou falando. É você também que está assistindo. Meu amigo olhou e falou: rapaz, há 2 semanas atrás você estava no muro dos reformadores em Geneve, na Suíça. Há 3 semanas atrás você estava em Paris. E você vai pregar na Vila Jamil. É lá mesmo. Eu falei assim: rapaz, você é doido? Eu falei: não, eu sou apaixonado por Jesus, eu sei da minha origem. Depende do carvão, de uma brasa se tornar diamante, ela pode voltar a ser um carvão. Foi transformado. Vou pegar um exemplo simples, uma largata. Sabe aquelas largatas que se encosta, queima? Quem já teve essa infeliz oportunidade na vida? Queima. Porque a primeira camada superficial da pele da largata é tóxica, é ácida. E essa largata, ela vai fazer um casulo, olhe para mim, ela vai fazer um casulo, onde ela vai ficar toda apertada. Essa palavra casulo pode ser traduzida como crisálida. Porque ela mesma produz, ela vai se enrolando, e vai fechar. Da palavra crisálida é de onde surge a palavra crise. Pastor, eu estou em crise, está apertado, está sem perspectiva, está no escuro. Está no processo. E é interessante, porque quando a largata está dentro da crisálida, da crise, sabe, essa pele dela começa a derreter por causa do calor, do casulo. Então a primeira camada de pele começa a derreter e aquilo se transforma no ácido e vai desfigurando toda a composição do seu corpo, a sua estrutura. Quando isso acontece por causa da primeira camada de pele é ácida, e esse ácido vai transfigurando todo o corpo dela, porque quanto mais ácido a pele, a primeira camada de pele da largata, mais lindas serão as suas cores. Porque o que determina as cores de uma borboleta é o ácido, é a sua capacidade de suportar o ácido dentro da crise. Então, quando a largata crise, a crisálida, o casulo, ela está linda, boa, suas asas coloridas, ela pode ter um dia de vida, mas ela mata nesse um dia de vida com a sua beleza. Você tem uma crise, você tem uma perda, sabe como está dizendo? Isso vai te transformar, isso vai ser diferencial na sua vida. Olha para mim, olha o cara que virou borboleta, foi transformada, o Espírito Santo não quer te mudar. O Espírito Santo, você que está me ouvindo aí na transmissão, o Espírito Santo não quer te mudar. Ele quer te transformar para você nunca mais. Levante a sua mão, adore a Deus por 1 minuto de relógio. Você vai sair daqui transformado. Nunca mais você vai voltar a ser transformado.
nunca mais você vai atravessar novamente esse oceano, porque você vai queimar seu navio, porque você foi transformado, quem é transformado. Faça sua mão direita agora, segure as suas mãos no alto, Jesus é o transformado. E estava dentro da sua divindade. Dentro de você para trazer transformação. Dá glória a Deus, meus Deus, aí eu aplaudo. Espírito não pode mudar. Se você sair daqui mudado, você vai ter uma tragédia. Gente, 1h10. Vamos lá. Os agradecimentos, então deu 1h15. Vamos lá. A segunda palavra, e revela o mover do Espírito, é ferebatur. Ferebatur significa era elevado. A narrativa em Gênesis 1:2, olha lá. Eu vou ficar ali, tá? Para o pessoal saber. Não vou ser mudado, vou ser transformado. A terra se forma vazia, havia trevas e abismos. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quando nós vemos essa ação e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, Ferebaturas indica que uma hora o Espírito estava dentro das águas e outra hora ele estava fora. Era questão de ser elevado. Em termos chulos, é um exemplo que eu utilizo, é como um golfinho. Ora dentro, ora fora da água. Essa era a ação do Espírito Santo, uma hora dentro, uma hora fora. Emergir e submergir. Como foi falado pelo pastor Eliel, o Espírito Santo era dado, liberado de maneira esporádica. Descia, subia, descia, subia. Davi, sabendo disso, no Salmo 51, ele levanta a voz e diz: Senhor, eu pequei contra ti. Os meus ossos doem. Mas, Senhor, não me lances da tua presença. Não retires de mim o teu Espírito Santo, para me dar a alegria da salvação e renova em mim um espírito reto. Sabe o que Davi está dizendo? Senhor, eu vi, o Espírito sobe e desce, ele vem, capacita e depois vai embora, ele vem, capacita e vai embora. Mas na minha vida eu não quero esses altos e baixos, eu não sou bolsa de valores. E grande bolsa de valores é assim, na hora tem alta, outra hora baixa. Senhor, era isso para a minha vida ou não? Eu não sou um corpo descartável. Eu na hora cheio e depois eu jogado. Eu quero ser cheio. Eu quero ser cheio. Senhor, eu quero uma vida espiritual estabilizada. Um espírito já não aguenta mais, porque é a do Espírito Santo. Eu não quero um movimento estático. Eu quero ou na melhor expressão do hebraico, porque essa palavra traduzida como vento, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas, ruach, vento.
Mas o vento de Deus, Espírito, Ruach, vento de Deus, pode tornar um termo superlativo. Ruach significa vento, sopro, espírito. De Deus, primeiro, pode ser superlativo como um furacão, de maneira circular. Olha que coisa linda. Olha para mim. A terra deixou de ser vazia quando o Espírito começou a se mover sobre ela. E é interessante porque quando o Espírito está se movendo, olha para mim. A palavra Ruach, ela também dá origem a uma palavra Reave. Essa palavra Reave, ela vem com a conotação de amplitude, novo caminho. Ela vem com alargamento, liberdade, perder a oportunidade da glória. Porque o Espírito de Deus, quando se movia sobre a face das águas, olhe, e havia trevas sobre a face do abismo, e havia... Então as trevas estavam ali, as trevas primordiais estavam ali sobre as águas. Eu não estou falando de escuridão de noite, eu estou falando de trevas. As trevas que desceu, porque a palavra trevas ali é as mesmas trevas que Deus mandou sobre o Egito e ninguém conseguia ver nada. Era como se fossem trevas apalpáveis. Se você pegou isso, você vai ter um start agora. Você vai fazer um download tremendo. Porque o Espírito está se movendo, o Ruach, Elohim, está se movendo, e da palavra Ruach se deriva a palavra Reave. Esse significa abertura, alargamento, amplitude, liberdade. Como é que é o mover do Espírito de Deus? Porque a terra estava sem forma e vazia, Tohu Aborru. Tohu Aborru se refere a arruinada, desolada. Alguns traduzem e não é desolada, era apenas vazia. Havia trevas, então a trevas estava sobre as águas. Mas o Espírito de Deus também estava sobre as águas. E o que o Espírito vai fazer no meio das águas? Ele vai abrir caminho no meio das trevas. Pastor, eu entrei aqui desorientado. O que é desorientado? Uma pessoa sem oriente, porque quando os viajantes caminhavam, elas olhavam e se direcionavam pelo oriente. Então, quando você perdia o oriente, você ficava desorientado. Outros se conduziam pelo norte. Então, quando eles perdiam o rumo, eles ficavam desorientados. Eles ficavam sem norte. Olha que coisa linda. Eles ficavam totalmente desnorteados. Eu peguei a bolinha aí. Então eles ficavam desorientados e desnorteados, porque eles ficavam sem saber para onde ir. Pergunte para mim, o que é caminho no deserto? 1, 2, 3. É quando uma caravana ia abrindo o caminho e ela atravessava o deserto, e uma outra caravana vinha após, e a caravana, para não se perder, tinha um caminho no deserto, então ia-se seguindo as pegadas, para não se perder no deserto. Este é o caminho no deserto, tanto que ladrões, quando queriam desnortear as caravanas, eles faziam pegadas falsas. Para a caravana sair de uma rota segura, entrar num lugar perigoso e serem assaltadas.
Então, quando o Espírito está se movendo sobre as águas, ele está abrindo caminho na escuridão, ele está dizendo, eu estou abrindo caminho. Você pode orar porque eu vou ser seu norte. Eu vou ser o seu oriente. Aonde o Espírito puxar, você vai pisar. Aonde o lugar você vai entrar. Porque hoje o Espírito de Deus vai abrir caminho nesse teu deserto. Pode vir. Eu vou te conduzir porque eu na direção da igreja. É o Espírito de Deus. Eu na direção da igreja. Ele dirige a igreja, quem conduz a igreja é o Espírito Santo de Deus. Você vai ver isso na Bíblia? Você vai ver isso na vida do apóstolo Paulo, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versos 6 e 7. Porque Paulo está querendo pregar na Ásia. Na Ásia, ele é impetuoso, irmão. Ele é impetuoso, ele quer pegar na Ásia. Atos 16, versos 6 e 7. Olha o que a Bíblia vai dizer. E passando pela Frígia, pela província da Galácia. Eu paro e você completa. E passando pela Frígia, pela província da Galácia, foram de anunciar, impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia, verso 7. E quando chegaram a Mícia, e tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus e da direção ele impede. Pode falar Espírito Santo. Espírito de Jesus é o Espírito Santo. E na direção, a Bíblia vai dizer que eles foram impedidos. Impedidos, não foram permitidos. Irmão, se o Espírito... 1 Samuel, capítulo 16, Samuel, enche teu vaso de azeite e vem. Você já notou essa expressão? Enche teu vaso de azeite e vem? Porque a melhor posição é enche teu vaso de azeite, não mudado, transformado. Enche teu vaso de azeite e Deus vai dizer para Samuel, enche teu vaso de azeite e é Deus dizendo, eu vou na tua frente. Porque se eu for na tua frente, você vai ser bom. Eu for na tua frente, você vai protegido. Se eu for na tua frente, você vai estar protegendo. Se eu for na tua frente, você vai me lá para você vai água. Bate a mão no ombro de alguém e diga, deixa o Espírito Santo na tua frente. Deixa o Espírito Santo, é ele que vai abrir caminho. É ele que vai te dar direção. Se você vê a vida orientar, ele é o Espírito para dar direção na tua vida. Eu não sei o que fazer, eu não sei como fazer. O Espírito Santo ele vai fazer. Vai te abrir o caminho para trazer liberdade. Repita para assim, liberdade. Põe para mim no telão aí, Gênesis, capítulo 17, 26, 17 ao 25. Eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. E eu vou terminar 12 minutos para a gente poder almoçar. Eu tô com fome? Olhe para mim. Se você está sendo abençoado, se sente abençoado, dá um glória a Deus aí. Então Isaac foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar e habitou lá. Verso seguinte, até o 25. Vamos lá comigo. E tornou Isaac e cavou poços de água. E cavou os poços de água e cavaram nos dias de Abraão, seu pai, ou seja, ele reabriu. E os filisteus taparam depois da morte de Abraão e chamou-os pelos nomes que chamaram seu pai. 19.
Levaram, pois, os servos de Isaque naquele vale e acharam poços de água viva. 20. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: essa água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, que significa contenda. E contenderam com ele, então cavaram um outro poço e também porfiaram sobre ele, e chamaram o seu nome Sitna. A verdade, e Sitna vai trazer a questão de toda a oposição. Partiu dali, cavou outro poço, porfiaram por ele, e por isso chamou seu nome Reobote. Repita após mim. E disse: agora o Senhor nos... Segura aí no verso 22. Sabe o que Isaac está dizendo? Este poço, Sitna, significa separação, Ezeque contenda, mas esse Reobote é liberdade. Repita para mim: liberdade. O Espírito estava se movendo para trazer liberdade. E eu vou te mostrar o Isaac vai fazer, verso 23, qual é a liberdade que Deus vai dar para ele. Depois subiu dali a Berseba, verso 24. E apareceu-lhe o Senhor, à noite lhe disse: eu sou Deus do teu pai Abraão. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. 25, a chave está aí. Então edificou ali invocou o nome do Senhor e amou ali a sua tenda e seus servos, cavaram ali um poço. Deixa aí no telão. Olha para mim. Todo ofício dos patriarcas era cavar poços, levantar tenda e amar altar. Ok? Diga amém, se entendeu? Abraão, porque o altar simbolizava a sua vida espiritual. A tenda, a sua moradia, o seu status de missionário. Os poços se referem à questão de empresa. Eles precisavam alimentar o seu rebanho. E eu termino aqui dizendo para você. Tem mais uma palavra, só explico ela e aplico a consequência. Olhe para mim. Então, levantar altar era a vida espiritual. Abraão levantou vários altares. Entre esses altares, ele levantou um altar em Moriá e colocou Isaac. Isaac quase morreu. Abraão vai levantar no mínimo 4 altares. Ele levantou muito mais. Jacó vai levantar altar, levantou no mínimo 4, mas ele levantou muito mais. Eu lanço uma pergunta e você responde: quantos altares Isaac levantou em vida? Por que trauma de altar? Eu quase morri no altar. Meu pai quase me matou no altar. Eu me aproximar de altar, não. E tem gente que é assim na igreja. Teve uma oportunidade, não se saiu bem. Eu falar lá na frente? Não. Eu cantar, já desafinei, todo mundo riu de mim? Não. Eu pregar. Trauma de altar. E por que Isaac levantou este altar? Simples, Reobote. Verdade. E hoje eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. E eu estou todo arrepiado para adorar. O Espírito vai se mover para te libertar desses traumas. O Espírito vai se mover para te libertar desta vergonha, deste complexo de inferioridade. Oh meu Deus, hoje o Espírito vai se mover para te liberdade na sua vida. Se você puder levar de mim direita, dá uma glória. A esquerda junto com a direita, dá uma glória. Recebe essa palavra. Onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. Deixa ele te levantar. Deixa ele fazer a obra
termina aqui dizendo, a quarta palavra é incubar. Essa palavra você já está familiarizado, porque a nossa teologia disseminada no Brasil, ela apresenta a palavra incubar. O Espírito estava incubando a terra, como uma galinha choca o ninho. Mas deixa eu te falar, a palavra, oh glória, eu estou sentindo Deus aqui, rocha, era para trazer uma amplitude, porque o Espírito estava se movendo entre as trevas, tipo dizendo, dá espaço, porque eles estão se movendo sobre as águas. E eu vou preparar essas águas para ele. Você sabia, deixa eu mostrar isso aqui, o primeiro lugar que teve vida no planeta, Gênesis capítulo 1, e eu termino aqui, versículo 20. Qual foi o primeiro lugar que gerou vida no planeta? Gênesis 1, 20. Vamos bem no comecinho. Isso. 1:20 vai revelar aonde surgiu vida no planeta. Deus produzem abundantemente répteis e toda alma vivente voem as aves sobre a face da expansão do céu. Versículo de número 22. E Deus abençoou dizendo, frutificai, multiplicai-vos e enchei as águas. E as aves se multiplicaram na terra. Olhe para mim. Você já notou que aonde o Espírito se moveu? Nas águas? Foi o primeiro lugar que teve vida? Pega na mão dessa pessoa e diga para ela, onde o Espírito se move, gera vida. Aproveite essa fica de pé comigo, mas fala agora a Deus, o Espírito vai se mover. Ele vai gerar vida. Eu reavo de Deus, na licença trevas, porque vai ter uma poderosa atuação de Deus. Eu estou preparando essa terra, porque eu estou preparando para o grande agir de Deus. Ele vai mudar a sua palavra, ele vai mudar toda essa realidade. O Espírito que está preparando a sua vida para gerar ruína. Eu dou glória a Deus. Levante sua mão direita, a esquerda, junto com a direita. Levante suas mãos nos céus. Você vai fazer a sua oração. O Espírito está aqui para se mover, para trazer liberdade sobre a sua vida, para trazer um preenchimento, para mudar a sua história, para te transformar, para te dar amplitude, alargamento, orientado pelo Espírito, que vai te levar uma incubadora. Na atualidade, é feita para trazer sustentação da vida, manutenção da vida, um ambiente favorável para se prosperar. Essa é nossa palavra, o Espírito, investindo até no ministério da tua vida, porque hoje ele vai preparar um ambiente facilidade para você viver a vida inteira, porque o Espírito de Deus é apenas aquele que dá vida, é o Criador da vida. Hoje, as várias notas da sua vida vão receber o de Deus para a sua restauração. Você vai fazer a outra pessoa, porque hoje as várias notas da sua vida